nome da ICF Brasil, eu gostaria de agradecer a todos presentes e dar as boas-vindas e também agradecer aos nossos patrocinadores. Muito bom ver tanta gente entrando, né, gente? Nesse momento a gente tem aí 58 participantes e as pessoas estão entrando, pessoas inclusive que eu conheço, que eu já atendi, amigas, pessoas que eu já trabalhei, muito bom, muito boas-vindas a todos. Eu sou voluntária do ICF, também do ICW, meu nome é Silvana Mello, quem está comigo no apoio é a Elizabeth Gouveia, ela já está aí apoiando a gente nos chats, nos links que nós vamos disponibilizar ao longo da nossa conversa aqui, do nosso evento. A International Coaching Federation é a maior instituição global de coaching presente em mais de 100 países e conta hoje com mais de 60 mil associados. Nesse momento, gostaríamos de agradecer aos nossos associados, aos líderes regionais, aos comitês, ao Conselho Deliberativo, que, por sinal, eu também faço parte. Então, vamos dar boas-vindas a todos, e inclusive a todos os participantes que estão aqui, já temos aí 62 participantes. Convidamos a todos para seguir o ICF no LinkedIn e no Instagram, então a Beth deve colocar aí no chat logo mais os links para vocês poderem seguir. A ICW é a maior celebração de coaching profissional do mundo, gente, e ela acontece nessa semana em mais de 20 idiomas, olha que legal. Esse evento ele vai conceder um certificado para os participantes e ele é disponibilizado do meio para o final. Então, o nosso apoio também vai estar colocando aí o link para que vocês possam avaliar o evento, preencher com a participação de vocês e também poderá deixar um depoimento, uma gravação, algo assim. Como forma de nos solidarizarmos com as vítimas lá do Rio Grande do Sul, nós estamos com uma parceria, né, com a Cruz Vermelha e a ONG Acendendo Mentes, e aí nós solicitamos aí que quem puder possa ajudar. Os links também serão disponibilizados aí durante a nossa palestra de hoje, nosso debate de hoje. Bom, para iniciar, então, o painel de hoje, impacto de coaching no Brasil, com várias pessoas aí que já estão no mercado há algum tempo, né? Eu vou convidar a Fernanda Rezende, que vai mediar esse debate, e eu e a Beth vamos estar, então, dando suporte a esse encontro. Ok? Fernanda. Obrigada, Silvana. Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu sou a Fernanda Rezende, designer, comunicadora, estrategista de marcas, e hoje eu estou aqui a convite da Escola de Coaches, que eu acompanho há bastante tempo. Vou mediar essa conversa com convidados muito especiais, que vão compartilhar com a gente as suas reflexões nesses últimos 20 anos, né, da consolidação do mercado de coaching no Brasil, trazer um pouco desse panorama, como nós estamos hoje, e a partir disso investigar tendências para o futuro. E no final a gente vai abrir para perguntas, então vocês já podem começar as perguntas que vocês gostariam de fazer. E para iniciar, eu quero trazer um pouco do contexto desse evento, que foi idealizado pelos fundadores da Escola de Coaches, Maria Angélica Carneiro, e pelo Jorge Dornelles de Oliveira, que estão aqui com a gente. E eles têm uma visão bastante abrangente do mercado de coaching no Brasil, porque além de atuarem como coaches há mais de 20 anos, eles foram pioneiros na criação da formação de coaches lá em 2006, que é um programa 100% criado no Brasil e credenciado pela ICF desde 2010. E nessa trajetória de pioneirismo deles também, em 2010, a Angélica e o Jorge se uniram com 84 alunos da formação de coaches à época, para fundar o capítulo São Paulo da ICF, da International Coaching Federation, que é a entidade por trás dessa semana, né, internacional de coaching, que é o contexto do nosso evento aqui hoje.
E a fundação do capítulo São Paulo também foi um marco na evolução do coaching para o Brasil. A Maria Angélica é Master Certified Coach pela ICF, possui mais de 7.000 horas de experiência em coaching executivo ao longo de 20 anos de atuação profissional, supervisora de coach, supervisora de times, credenciada pela CSA do Reino Unido, é examinadora de coach em língua portuguesa para a ICF Global. O Jorge Dornelles também é Master Certified Coach pela ICF, consolidou uma carreira executiva no setor financeiro antes de se tornar coach. Foi o primeiro presidente da ICF São Paulo, presidente da ICF Brasil, membro do Conselho ICF Latam e presidente do Conselho Deliberativo ICF Brasil. Eu poderia ficar aqui mais uns 20 minutos falando sobre ele, gente, mas procurem saber. O currículo deles é muito extenso, eles têm muita experiência em várias áreas também no mercado corporativo. E para enriquecer a nossa conversa ainda mais, nós temos aqui convidados muito especiais. A Ana Pilopas, que é Master Certified Coach também pela ICF, doutora em Estudos Organizacionais pela FGV e professora na pós-graduação em Administração também na FGV. Bem-vinda, Ana, obrigada pela sua presença nessa conversa com a gente. Temos também a presença da Denise Orato, que tem mais de 3 décadas como executiva C-Level de recursos humanos, com ampla experiência em diferentes empresas multinacionais, em âmbito local, regional e global. Ela integra a lista de premiação Os Notáveis em RH e RH Mais Admirados. Bem-vinda, Denise, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. E também temos o Fábio Luchetti, que é mentor e coach formado pela Escola de Coaches, com mais de 30 anos de experiência como executivo e CEO no mercado de seguros. O Fábio é membro do Conselho Consultivo de 2 empresas hoje, ele é associado ao IBGC e investidor ativo no BR Angels. Bem-vindo, Fábio, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito bem. Bom, para a gente começar, eu queria trazer para essa conversa Angélica e Jorge. Vocês poderiam compartilhar um pouco com a gente um breve panorama desses 20 anos de desenvolvimento da prática de coaching no Brasil e como que vocês enxergam esse ecossistema de coaching hoje? Jorge? Angélica, vai você. Ah, Vai lá. É que eu não consegui abrir o microfone aqui. Coisas da tá. idade, mas vai lá, fala. Depois eu falo. Você pode repetir a pergunta, Fernanda? Claro, eu queria que vocês trouxessem um pouco da experiência de vocês sobre o panorama desses 20 anos de desenvolvimento da prática de coaching no Brasil, quais foram os marcos do caminho, né? O que é mais interessante a gente saber nessa visão geral e como que você enxerga o ecossistema de coaching hoje? Quem são os players, quem participa desse ecossistema hoje no Brasil? Em 2006, nós estávamos começando o curso da formação de coaches da escola e praticamente fomos procurar uma formação fora, porque o coach era muito novo aqui no Brasil e nós não tínhamos referências que pudesse abarcar o nosso curso e aprofundar tudo aquilo que a gente acreditava e pensava sobre coach. Então, nós fomos fazer uma formação de coach nos Estados Unidos e acabamos nos certificando na ICF nos Estados Unidos e trouxemos essa certificação para a escola. A certificação da escola precisava ter pelo menos 2 turmas formadas, algo assim naquela época, e nós já estávamos trabalhando todo o nosso material de forma a ficar coerente com as especificações das competências e do código de ética. Então, assim, competência e código de ética a gente trabalhou e viveu na veia, né? Durante todo o tempo, para tornar um curso reconhecido nacional e internacionalmente.
para nós sermos reconhecidos internacionalmente na ICF, nós tivemos que fazer uma série de adaptações. Temos até hoje, né, a cada 2 anos, que validar a nossa certificação. Isso mostra, assim, não só muito empenho profissional para manter essa certificação, como também é oneroso, é bastante oneroso, não só no tempo como no dinheiro para manter uma certificação. Hoje nós somos uma escola que tem 3 cursos certificados pela International Coach Federation. Então, isso nos orgulha muito, né? Porque acho que nós não temos, não conheço nenhuma escola que tenha todos os cursos certificados internacionalmente aqui no Brasil. Só que isso também dá bastante trabalho, na medida em que nós temos que ter procedimentos exigidos pela ICF, cada vez que nós fazemos exame dos alunos, nós temos que atender todas as especificações, temos que enviar gravações, que são ouvidas por algumas pessoas que estão aqui, porque a ICF tem que pedir para outras pessoas também validarem aquilo que a gente validou, né? Então, assim, de vez em quando eu tenho uma colega ou um colega que fala assim: olha, seus alunos não estão sabendo fazer comunicação direta, né? E a gente, assim, a gente não esforça muito que eles façam comunicação direta, porque comunicação direta é aquela competência onde o coach compartilha o que ele pensa. Então, assim, não, vamos devagar, não está na hora de compartilhar muito, né? Porque se deixar, assim, logo no início, as pessoas querem achar, querem já diagnosticar, ou querem qualificar aquela conversa. Então, assim, a gente tem muita segurança de como usar determinadas competências para que possam usar de uma forma adequada, conforme especificações da SF. E, claro, que os alunos saem do curso formado na categoria PCC, mas eles vão se tornar PCC quando tiverem as horas já necessárias para ser um PCC. Eles têm, teoricamente, um caminho a percorrer e praticar para que isso possa acontecer. E a gente fica muito orgulhoso quando, de repente, um aluno publica no LinkedIn, ou no Face, ou no Instagram, um certificado na ICF que acabou de conseguir a certificação e estava lá, só faltava for completar o número de horas, tal. Então, isso é uma coisa que a gente vive bastante. Nós vivemos também o crescimento da ICF no Brasil. Foi quando nós reativamos ou ativamos a ICF em São Paulo, e logo depois o Jorge assumiu a presidência da ICF Brasil. Então, assim, nós ficamos eu fiquei na ICF São Paulo, ele ficou na ICF Brasil, mas a gente tinha tudo a fazer, né? Naquela época, assim, como que nós vamos ter alguém que cuida da ética? Porque aí a gente se tornaria uma certificadora, né? Na medida em que nós representamos a ICF São Paulo, a ICF Brasil, nós temos que ter todas aquelas qualificações que qualificam coaches, e que se qualifica coaches não só formados por nós, mas coaches no Brasil. Hoje eu fico assim, muito feliz de ver o resultado da obra, quando eu vejo que nós temos assim, mais de 600 alunos formados pela escola, e quase que desses 600 alunos, 90% é certificado pela ICF, e se certificaram dentro dos moldes que a gente qualificou, e a gente vê os nossos alunos andando por aqui, pela sala, estou vendo uma porção aqui na
sala. Então, assim, isso são parceiros, são colegas de trabalho, batalhando cada um na sua cidade, na sua região, essa famosa profissão de coach, né? Maravilha, Angélica. Obrigada por trazer esse panorama, um pouco também da sua experiência a partir de quem cria o programa e a escola de coaches. Agora eu queria ouvir um pouquinho o Jorge. Jorge, qual que é a sua visão sobre essa trajetória do coaching no Brasil, seus impactos e como que você enxerga o ecossistema hoje de coaching no Brasil? Então, não quero repetir, Angélica, mas algumas coisas certamente terão que ser repetidas, já que a gente viveu uma experiência juntos, né? Mas eu, na verdade, o que eu acho que é importante, talvez trazer aqui, é essa ideia de que existe um ecossistema de coaching. E eu acho que a gente perde muito isso em alguns momentos, né? Porque a gente, como coach, a gente fica lá na pontinha ou lá no início do processo, né? E às vezes a gente perde a noção de que nós fazemos parte de um grande ecossistema e que todo ele se movimenta a partir do nosso trabalho. Então, como a gente vive esse olhar meio isolado às vezes, a gente não tem ideia que a gente tem um ecossistema onde a gente tem as escolas que treinam os coaches, tem o coach, né? Só que eu brinco sempre assim, tipo, sobre o coach é que é erigido todo o sistema, mas assim, a gente tem o coach. A gente tem as escolas que formam os coaches, né? A gente tem os autores que escrevem sobre coach, a gente tem as empresas que produzem assessments, enfim, que tem a ver com a indústria do coach. A gente tem pesquisadores em coaching, né? Pessoas que pesquisam sobre coaching. A gente tem as empresas que contratam coaches, que é uma outra parte do ecossistema, né? A gente tem também as empresas que tentam, e cada vez com mais sucesso, criar uma certa organização nesse mercado, né? Que a gente pensa, quando a gente pensa na ICF, quando a gente pensa no INCC, então, se a gente pensar esse sistema de coaching, ele é um sistema muito grande, esse ecossistema, e a gente, às vezes, como coach, quando a gente perde a consciência desse ecossistema, às vezes acontecem coisas que talvez não são muito legais, quando a gente perde a consciência de que a gente está dentro de um sistema e que o que a gente faz se reflete no sistema inteiro. Então, essa ideia de que a gente precisava construir um ecossistema e um ecossistema saudável foi um pouco o que orientou a gente lá no início, quando a gente olhou e falou, bom, a gente pode, hoje temos poucos cursos que formam coaches no Brasil, ok, o que a gente pode fazer? Ok, hoje nós temos uma atuação muito frágil de certificadoras no Brasil e era um pedido. Então, a gente procurou fortalecer a ICF, embora a ICF já estivesse no Brasil, enfim, de outros jeitos, tudo precisou ser renegociado, né, para que a ICF viesse para o Brasil. Eu acho que um momento assim muito marcante para nós, pelo menos, foi em 2014, quando a gente fez o primeiro encontro da ICF Internacional fora da Europa, que a gente fez aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e de verdade, esse é um evento que marcou, de verdade, consolidou a posição da ICF dentro do Brasil, e depois disso eu acho que tem um processo contínuo de crescimento, né? Mesmo no mundo, a ICF também foi organizando suas parcerias, enfim. Acho que essa é a minha contribuição, assim, da gente não perder nunca essa visão de que a gente faz parte de um ecossistema, a gente não está isolado, e cada parte do ecossistema, quando ela age de um jeito que não contribui para o sistema como um todo, prejudica bastante ou ajuda bastante. Obrigada, Jorge. Bom, agora eu queria ouvir um pouco da Ana, nossa convidada Ana Pilopas. Ana, a partir da sua perspectiva como docente pesquisadora do contexto organizacional, como você enxerga o impacto do coaching nas organizações? Fazer só uma observação. Não é Pilopas, é Pliopas. Eu estava louco para fazer essa observação. Porque Fiquei pensando, é que assim, a gente, na nossa família aqui tem uma piada interna de ver quantas versões existem do sobrenome. Mas, enfim, é muito comum isso. Imagina só os e-mails que se perdem. Mas, assim, Jorge, eu lembro quando a gente estava em Londres assistindo uma palestra e aí, de uma conferência da ICF, e você falou assim, eu vou levar esse negócio para o Brasil. Eu lembro como se fosse hoje. E depois trouxe, que foi um evento super legal mesmo. Assim, de impacto,
né, nas organizações. Ah, o nosso, apesar da gente estar né, num ecossistema e as pessoas ah, não, não serem isoladas, o nosso trabalho, aí eu estou pensando em coaching executivo, né? O nosso trabalho de coaching, ele é individual, ele é ali uma pessoa com outra pessoa. Eu acho que a gente ter ciência e honrar uma metodologia, as competências, é fundamental. É o que nos guia, né? Ah, apesar do trabalho ser feito com uma pessoa, um indivíduo, estou falando de coaching executivo, é importante a gente lembrar que essa pessoa está dentro de uma organização e essa organização e a gente, cliente e coach, estão dentro de uma sociedade. Então, é um pouco esse saber navegar do social para o organizacional para o individual, apesar do nosso trabalho ser individual. Faz parte da nossa metodologia ter acordos, né? Então, a gente vai lá, senta junto com os representantes da organização, a gente vê o que a organização acha que seria importante para esse cliente se desenvolverem, o que é importante para o cliente também trabalhar, e a gente honra essa agenda. Agora, e esse impacto é medido, pelo menos na metodologia que eu adoto, ao final. Fernanda, eu acho que assim, cada processo de coaching vai ter um objetivo e vai ter o que se espera, né? Tanto da organização quanto da pessoa. A gente espera que tenha pelo menos alguma coincidência nesses dois conjuntos. E a gente trabalha para que o que for coincidente e o que o nosso cliente quiser também seja alcançado. Mas o que a gente está falando é de desenvolvimento das pessoas para que possam trabalhar dentro dessa organização. E eu acho que esse é o resultado. É isso. Numa sociedade ou num mundo muito individualista, ter a oportunidade, e muito rápido também, né? Muito individualista e muito rápido. Às vezes eu tenho a sensação que só o fato de chegar numa organização, entrar numa sala e estar junto com uma pessoa que vai poder parar, respirar e refletir, já é, no mínimo, 60% do trabalho. Porque a gente não tem, as pessoas dentro das organizações, e acho que fora também, não tem tempo para refletir, são absolutamente aceleradas. A mensuração disso, eu acho que é mais difícil. Eu posso dar depoimentos individuais quando a gente vê que a vida das pessoas é tocada, e isso é muito transformador para cliente e para a gente também. Então, desculpe se eu frustrei alguma expectativa de quais são os resultados tangíveis. Para mim, isso é tangível, mas ele é muito qualitativo, não é quantitativo. Vou parar. Obrigada, Ana. Desculpa pelo equívoco no seu sobrenome, mas vamos, né? Não é só você, Fernanda. Em nosso favor, nós temos um sobrenome tão comum. Muito bom. Denise, queria ouvir de você agora, que você poderia compartilhar um pouco da sua experiência com a prática de coaching através do seu olhar como líder de RH nas organizações. Como que você vê o impacto do coaching a partir de alguém que está nesse ecossistema dentro da organização e líder de RH? Boa tarde a todos. Obrigada pela pergunta, Fernanda. Eu preciso falar que eu vou falar aqui usando o ponto de vista de líder de RH, mas também de uma coach que sempre
foi muito ajudada e foi muito bem sucedida e que de verdade viu os impactos de um bom coach, né? Então, eu não consigo me dissociar, né, de também ter sido agraciada por profissionais maravilhosos que tiveram um impacto muito importante para mim como pessoa e como profissional. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, né? E eu fiquei também refletindo nessa pergunta da evolução que vocês fizeram, né? Então, eu vou abusar aqui do tempo de vocês, mas falando um pouquinho, né? Que como são 3 décadas, eu também acompanhei o coach, não do ponto de vista de Jorge e Maria Angélica, que são esses monstros que trouxeram para cá, mas eu venho, né, de uma geração em que coach era para quem tem problema de desempenho, de performance, né? Então, a gente vem numa evolução em que a gente começa a usar o coach na organização como uma ferramenta de transformação cultural, de transformação individual, de transformação de times. Eu sempre falo que a empresa, a organização, ela sempre vai tentar resolver os seus problemas internamente. Então, os agentes externos, eles vêm quando realmente a situação não é sustentável, a gente não consegue colocar de pé alguma ambição e a gente precisa desse apoio, né, de pessoas que vêm externamente. Então, nessa evolução toda, e uma pessoa que sempre contratou, eu vejo que a gente passou, né, daquela fase onde a gente tinha aqueles coaches coletivos, né, a gente chamava o coach, de repente passava a empresa inteira, todo o nível gerencial, fazer aquela transformação de cultura, e que eu vou falar, eu tive sempre muito sucesso com isso. Eu estou falando da evolução, não como que o passado não foi bem sucedido. Eu falo mesmo como a evolução. E a gente precisava fazer transformações no nível de cultura, e a gente usava o coach como um apoio, né, para mostrar esses novos sinais, né? A gente também usava o coach, como eu falei, como que quase que é o seu último chamado de ter um bom desempenho. E eu vejo que com a evolução do coach, e com a evolução e com eu não vou falar a palavra sofisticação, mas eu vou dizer para vocês, os contratantes começaram a ser mais exigentes com os profissionais. E eu falo isso porque, com a evolução também do sucesso, né, desses profissionais, muitas organizações começaram a também ter seus coaches internos, a também ter centros de formação de coach, o que coloca para o coach externo ainda uma barra maior na hora que a gente vem, que a gente traz esse profissional para dentro da organização. E isso acho que para mim assim, é super importante de falar para vocês, porque, como em todas as profissões, né, a gente começa a ver uma proliferação de formação e, às vezes, a gente não tem a formação adequada para fazer a transformação. Então, uma organização, quando vai investir num profissional de coach, ele quer realmente o impacto, né? A Ana falou, como é que eu faço, como é que eu meço o impacto? Tem diferentes maneiras de medir dentro do caso, no caso da organização, mas ela quer ver movimento, ela quer ver reação, ela quer ver impacto. Ela não quer boas conversas, que são ótimas, que são excelentes, bons ombros amigos, mas ela quer um impacto na transformação. Então, Fernanda, eu sinto que hoje a exigência e a demanda pelo profissional de coach, ela se torna cada vez com uma barra mais alta, né? É uma contratação que muitas vezes eu que estou em vários grupos, né? É uma coisa, como que eu vou falar para vocês? É quase que uma indicação, né? Sabe assim, aquele médico que a gente quer, que vai cuidar da gente, que a gente fala, não. Então, eu vejo muitos grandes executivos de recursos humanos pedindo indicações porque porque são profissionais que veem o papel de coach com muita seriedade.
muita seriedade. Então, na hora da gente contratar, precisa ser realmente alguém que tem as credenciais. Bom, Fernanda, me paro por aqui e a gente vai ter um pouquinho de perguntas e respostas, a gente se alonga mais um pouquinho no final. Com certeza, Denise. Muito bom isso que você trouxe a respeito da importância da reputação de um profissional de coaching mesmo, né? O quanto que ele constrói um caminho a partir dessa reputação e o resultado vem um pouco na esteira dessa competência da atuação dele, e isso é reconhecido, né? A gente vai falar mais um pouquinho mais adiante, mas agora eu queria ouvir o Fábio. Fábio, você como executivo, a partir dessa sua experiência como executivo também, qual que é a sua visão sobre o impacto do coaching no contexto das organizações? Você, e aí também na sua perspectiva de alguém que de fato mergulhou nesse universo e se formou na escola de coach como coach também. Bom, boa tarde a todos. Bom, obrigado, Fernanda, pela questão. Bom, eu acho que tanto a Ana quanto a Denise abordaram bem as questões macro, né, que está em torno desse tema. O que eu acredito, eu vivenciei muito isso, porque eu mesmo passei por vários, né, ao longo de 35 anos aí de carreira, eu passei por todos os níveis, e dentro de uma cultura em que coaching era, pelo menos na década de 80, final da década de 80 para 90, começou a entrar mais forte. Eu mesmo fiz vários coaches à medida que eu fazia transições de gerente para diretor, depois de diretor de negócio operacional para produto, muito calcado em questões de estilo, né, temperamento e o impacto do executivo à medida em que ele precisa ressignificar muitas vezes o seu papel, que começa a ficar mais politizado e menos executor. Então, eu sou uma experiência viva, né, de o quanto que o coaching alavancou a minha carreira e me sustentou, inclusive em momentos muito difíceis, né, porque é muito fácil a gente, teoricamente, todos os conceitos sobrevivem até a hora que vem uma crise e a gente vai no fundo do baú e o nosso estilo fica muito predominante, né? E eu também acabei, por conta disso, indicando coach para muitos executivos, né? A gente vem de uma empresa que tem uma cultura muito humanizada, e eu acho que passou um pouco por isso que a Denise também trouxe, né? Quer dizer, tinha no começo uma preocupação de que as pessoas não entendiam muito bem, então coach era meio que quase que um selo para poder demitir o cidadão, né? Que você vê, ó, então, o cara foi para o coach não foi bom lá, e se a pessoa está desmotivada, então faltava 2, 3 sessões, pronto, era a gota d'água para colocar uma pá de cal no problema. Então, tudo isso foram desafios, né? Que as organizações foram precisando, principalmente os heads de RH, a repaginar, né, fazer as pessoas entenderem que o coaching era muito mais um processo de desenvolvimento a partir de perspectivas da organização, mas principalmente de autodesenvolvimento a partir da perspectiva do executivo, né? Porque muitas vezes o executivo ele pode ser um transformador naquela organização e às vezes o que falta é energia, coragem, né? Autoestima, muitas vezes, até para que ele possa enfrentar uma dificuldade e ele ser um divisor de águas, muitas vezes, numa mudança que a organização precisa viver. Então, eu acho que o coach tem um impacto nas organizações e na alta administração crucial. Né? Até porque você, em geral, quem chega no cargo de diretoria, normalmente não chegou lá à toa. Indiscutivelmente tem seus méritos. Mas também tem caprichos, tem vaidades, tem comportamentos, estilos, e tudo isso o dia a dia consome muito, né? Então eu vejo também no o coach como uma clareira, onde é possível, de fato, trazer um pouco mais a consciência desses executivos, um pouco do como é que ele está inserido no contexto, como é que é essa cultura, até onde vai, né, as distinções de culturas entre o indivíduo e a organização, o quanto ele não está se perdendo, né, no meio de todo esse sucesso, ao mesmo tempo, deixar isso decantando, né, coisa que o dia a dia, infelizmente, e ainda mais hoje em dia, é muito difícil. Né? O indivíduo tem que ser muito bom, muito centrado. Então, acho que o coaching é quase como um pit stop, né, para que
os executivos possam fazer releituras dos seus comportamentos diante dos desafios e das mudanças que tem por aí, né? Eu acho que o restante, eu não quero me alongar muito, a gente deve explorar aí com certeza ao longo do debate. Ótimo, Fábio, obrigada. Agora eu queria ouvir de vocês, quem se sentir chamado para essa pergunta pode começar respondendo. Quem contrata coaching hoje está buscando o quê, na visão de vocês? Posso ir, Fernando? Ó, Ou eu vou? Claro, Fala. não, pode ir, Jorge. Eu acho que o que eu tenho visto, pelo menos, olha a mudança que eu vejo nesse sentido. Eu acho que vocês já falaram um pouco. Tem cada vez uma exigência a mais por parte, cada vez uma exigência maior pelas empresas que contratam, então se exige cada vez que os coaches estejam mais preparados. De uma forma geral, se a gente olhar para o mercado das empresas, a área de treinamento e desenvolvimento perdeu muito orçamento nos últimos anos, o orçamento ficou muito apertado. Então, hoje, as empresas, de uma forma geral, contratam coaching basicamente para C-levels ou, sei lá, gerentes muito especiais e para pessoas que elas consideram que são potenciais. Esse é um pouco o foco. Então, diferente daquilo que a Denise trouxe, que antes a gente tinha coaching a varrer, hoje a gente tem um coaching muito seletivo. Consequentemente, esse mercado estreitou bastante. E para mim a tendência é um pouco essa, é que as empresas invistam cada vez mais, talvez, em desenvolvimento coletivo e cada vez mais focado mesmo nos C-levels, naqueles que interessam mais para as organizações. É mesmo assim que a tendência que eu estou vendo. Obrigado, Fernanda. alguém gostaria de complementar a fala do Jorge? A gente pode seguir em frente. O que vocês acham melhor? Eu Não, queria. Fernanda, só que... Não, pode ir, Pode, Fábio, por Denise, favor. Não, faz eu favor, acho que Denise. não sei se vou falar muito do que o Jorge complementar, mas acho que eu queria reforçar muito essa. As empresas elas estão cada vez mais com desafios mais complexos, existe mais pressão, os ambientes estão globalizados. Acho que foi, Ceciana falou, a pressão sobre o executivo está muito alta. Em todo momento você precisa se refazer, reinventar, redescobrir, e o papel do líder ele é muito importante, fundamental. Então eu queria reforçar esse que o Jorge falou, que eu acho que a liderança sênior realmente está sendo muito requisitada para fazer transformações em ambientes muito voláteis, onde não existe um exemplo onde você possa seguir. Então reforço isso. E muito também como apoio à parte de carreiras, que também o Jorge mencionou, mas eu queria reforçar isso. Hoje em dia, as carreiras estão muito diferentes, também estão muito complexas, também estão muito globalizadas, e o coach poder apoiar, né, um líder que pode transformar um grupo muito grande ao seu redor, tem sido, acho que, uma das questões mais importantes na contratação dos coaches. E queria, inclusive, falar que várias organizações já estão pensando em ter profissionais internamente também para apoiar e para fazer, né? Como o Jorge falou, né? Quer dizer, cada vez mais um coach muito mais diferenciado, em nível executivo muito sênior, e para o restante do grupo, pessoas profissionais da organização que se encantam com o tema, que veem o valor e que estão também formando para poder fazer esse apoio. Basicamente isso. Obrigada. Fábio, você queria acrescentar alguma coisa antes da Neilise falar, né? Mas eu acho que uma coisa muito rápida, que eu acho que tem, quando a gente fala de organização, a gente olha sempre muito grandes empresas, né? Queria só trazer também que eu tenho tido, né? Eu acho que a oportunidade, eu diria até que a felicidade de ser procurado e ter feito alguns trabalhos em empresas de pequeno e médio porte, que em geral não têm uma estrutura de RH muito
estruturada, vem de fases pioneiras e tudo, em especial empresas familiares, o agronegócio tem crescido muito no Brasil e tem trazido muito essa necessidade de trabalhar executivos, né, preparar líderes. Sucessão também tem sido um grande problema, porque os filhos, em geral, não ficaram no agro, né? O agro explodiu, ninguém contava com isso, né, nos últimos 10 anos. Então, dependendo dos nichos, né, tem muita oportunidade ainda para desenvolvimento a partir do coaching, no Brasil. Fernanda, eu queria também complementar o que a Denise falou, que é essa questão de coaches internos, né? Que é fascinante, é muito interessante, e também uma oportunidade de supervisão para esses coaches internos, né? Porque são pessoas que estão trabalhando na mesma organização, mesma cultura, e poder identificar esse papel, né? Sei lá, às vezes é um gestor de uma outra área, aí eu estou falando de organizações maiores mesmo, estou voltando para o que a Denise falou, dessa oportunidade barra necessidade de supervisão dessa atuação dos coaches internos, que é fundamental para que esse papel possa ser bem exercido. Tá? Muito bom. É muito legal ver assim a perspectiva única de cada um de vocês, né? Como a gente pode trazer uma visão bem triangular, né? Bem diversificada, e agradeço por isso, por vocês trazerem esse olhar único da perspectiva de cada um de vocês. Bom, agora, dando um pouquinho de zoom out, digamos assim, eu queria perguntar para a Angélica, que a Angélica tem, assim como o Jorge, né, está sempre se atualizando e fazendo especializações fora do Brasil, participando de eventos, então eles têm essa visão de como é o desenvolvimento do mercado fora daqui também, especialmente em países em que o coaching já é bastante consolidado e um mercado mais maduro que o Brasil. Então, Angélica, o que você destacaria como principais peculiaridades desses mercados, né? Especialmente os Estados Unidos e o Reino Unido, que tem esse mercado mais consolidado há mais tempo? Eu tenho visto, é muito ativo, né? O pessoal não só contrata coach, como também contrata supervisão. E eu vejo, assim, aqui no Brasil, supervisão, assim, é o último do último que o coach procura para se reciclar, se desenvolver. E eu tenho assistido, tenho assistido porque eu tenho feito curso, eu acabei de uma formação de supervisão de team coaching. Supervisão em team coaching, assim, o pessoal eles já não estão mais discutindo o coach, eles estão discutindo a supervisão do coach dando aquele coach de time. Então, assim, o crescimento, a expansão é muito ampla. E você vê que o pessoal está atrás de um desenvolvimento, porque quando você fala de supervisão, você está falando já acima do coach. Você está falando de um ambiente onde o coach de time, ou o coach individual, ou o internal coach já é default, né? Então, você vai lá para fazer uma supervisão. Na Inglaterra, por exemplo, nenhuma das profissões, todas as profissões que lidam com pessoas são obrigados, uma vez por ano, ter uma reciclagem ter uma supervisão, 1 ou 2 horas de supervisão na sua tarefa, bombeiro, professora, tudo isso que mexe com gente. Então, para os coaches, isso é bem natural, se reciclar com supervisão. E eu vejo que aqui no Brasil a supervisão não cresceu. Cresceu, assim, formação de coaches, coach interno, mas ninguém se recicla através de uma supervisão. Então, eu poderia até perguntar aqui nessa sala, que está cheia de coach, quantos fazem supervisão e quantas horas de supervisão por ano?
são poucos, a gente dá para contar nos dedos da mão, certo? Então, assim, considerar isso como uma atividade complementar ao seu desenvolvimento é uma coisa que não se discute lá fora. Então, quando eu fiz esse curso, que foi ser supervisora de time coaching, era natural para eles que nós estávamos discutindo abordagens de diferentes autores, e não se vai ter ou não supervisão. Supervisão, na Inglaterra, é lei, né? Nos Estados Unidos, é complementar a formação daquele coach. É como uma forma do coach se reciclar e se empoderar de mais recursos para poder coachar. E eu vejo aqui no Brasil isso não tem com tanta facilidade. O pessoal só faz supervisão se for de graça, porque a ICF oferece de graça, então aí faz, mas ninguém vai lá dar aquele polimento nas suas competências, uma ativação, uma reciclada, uma atualização, porque supervisão faz tudo isso, né? Então, isso acontece naturalmente lá fora. A outra coisa que me deixa assim, muito mal impactada é o quanto a mídia fala mal de coach. Assim, a troco do quê? Baseado no quê? Eu tenho vontade, às vezes, de conversar com a jornalista que escreveu aquele artigo para saber, assim, qual foi a tua experiência que fez você olhar tão negativamente para uma profissão? Por causa de algumas histórias que deram certo ou deram errado, que apareceram aí na mídia, isso não significa que 90% dos coaches formados são não sejam dignos, né, de, de serem elogiados e de serem considerados. Porque uma formação de coach, gente, eu não sei para vocês, mas eu não paro de estudar. A cada, a cada 2 anos eu tenho que ter 40 horas de estudo, né? Eu fico procurando cursos que me interessam, que vão agregar para mim, para que eu possa renovar a minha certificação. Então, assim, todos nós temos uma obrigação de renovação o tempo todo, de reciclagem, de estar estudando, estarem complementando. É uma coisa assim, muito importante. E isso me deixa assim, encabulada quando eu vejo artigos no jornal falando mal do coaching. Simplesmente assim. Simplesmente. Porque é alguém quis escrever aquele artigo. Entendeu? E todos os outros que estão dentro da seriedade, debaixo de uma International Coach Federation, que é é, uma credenciadora séria, tem que viver com isso. Muito interessante, Angélica, esse ponto que você traz, porque eu vejo que a banalização do coaching é um fenômeno muito típico do Brasil, né? A forma como muitas pessoas começaram a se auto-intitular coaches e pessoas que não têm uma reputação, digamos assim, muito confiável. E, infelizmente, isso realmente é um fenômeno do nosso tempo, né? Imagino que seja muito característico do Brasil. Jorge, você gostaria de trazer alguma reflexão a respeito do mercado internacional? Como que você tem essa experiência a partir de outros países? Não, Fernanda, eu acho que a Angélica já trouxe bastante elementos sobre esse assunto, né? Eu queria, talvez, não vou resistir à tentação, eu acho que eu não deveria fazer isso, mas eu não vou resistir, de falar sobre essa história da banalização do coaching, porque não é uma coisa nova. Eu acho que, sei quantos anos atrás, eu dei uma entrevista na Você RH falando sobre a banalização do coaching, quando isso, na verdade, eram pequenos sintomas, na verdade. A gente já falava de banalização do coaching. Depois, quando eu estava no conselho da ICF, o Marcos está aqui, eu estou vendo o Marcos ali,
a gente teve, de verdade, um ataque, né? Um verdadeiro ataque ao processo ao coaching, e aí a gente fez algumas ações envolvendo a ICF, né, internacional, enfim, para tentar trabalhar um pouco isso. Esse é um tema muito delicado, porque qualquer ação institucional que você faça, ela pode gerar, né, reações mais negativas ainda, né? Porque hoje a gente está na mão da mídia, qualquer um que entre na mídia pode arrasar uma reputação de muitos anos. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado. Mas eu acho que como parte do ecossistema de coaching, nós, coaches, individualmente, podemos reagir mais a isso. Porque o risco da gente reagir individualmente não é tão grande quanto de uma instituição. E eu acho que a gente faz pouca coisa. A gente vê e a gente fica quieto. E isso vai enfraquecendo o sistema como um todo. Eu não tenho uma receita para isso, mas eu acho que cada vez mais nós temos que nos responsabilizar pelo todo. Inclusive, a gente, quando vai atuar na ponta e fazer coaching, a gente precisa pensar muito bem o que a gente está vendendo, como a gente está vendendo, o que a gente está entregando, se a gente está deixando claro o que é coaching, o que não é coaching, porque esses pequenos atos, eles contribuem para criar pode contribuir para criar uma certa falta de clareza dentro do sistema, e aí uma porta aberta das coisas que acontecem. Mas isso vai passar. Isso deve ir para outra profissão qualquer dia. Vai mudar de endereço. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Jorge. Gente, eu estou recebendo muitas perguntas interessantíssimas aqui no chat e tem algumas pessoas querendo fazer comentários. Eu acho que eu vou, Isso. né? Tá bem. Silvana, o que você acha? Acho que Sim, o sim. Marcos e a Marcos, Sofia também, ela disse que não é brasileira e gostaria de fazer um comentário, trazer essa visão sobre outros países, acho que pode ser bem interessante. E o Marcos também. Olá, não sou brasileira, sou portuguesa e atuo principalmente nos mercados aqui da Europa, em vários países e também em África. Também já trabalhei durante um período de tempo com o mercado do Brasil, mas agora, desde o Covid, nem tanto. E o comentário era sobre o posicionamento dos recursos humanos quando pedem coaching. Eu acho que tenho estado a assistir a alguma coisa que me aflige. Denise, desculpe eu ir fazer este comentário, mas não é só em Portugal, é também em França, no Luxemburgo, Suíça, Inglaterra, bom, está aqui por todo lado, que é sobre os recursos humanos pedirem-nos para acompanhar colaboradores das empresas e pedem legitimamente, são o cliente pagante, têm uma problemática ou não é problemática nenhuma, mas um tema de desenvolvimento, e quando interagem connosco apresentam-nos um diagnóstico, apresentam-nos cada vez mais um prognóstico e também apresentam uma coisa que é um pedido muito concreto do que é que querem que nós façamos. E eu, sinceramente, talvez porque agora esteja cada vez com menos paciência, a pessoa vai ficando mais velha. E eu às vezes só penso, mas se me está a pedir para eu fazer isso, porque é que não vai lá e faz? Porque a maneira como eu vou fazer não vai ser igual à sua. E eu nem sequer sei se aquilo que a pessoa me está a pedir para eu trabalhar naquele colaborador é o pedido que aquele colaborador vai fazer. E sei uma coisa que é, eu consigo ajudar a entregar resultados através de outros caminhos que não aqueles que os recursos humanos me estão a pedir. E vou tornar isto mais concreto. Imagine que me pedem para trabalhar o tema da empatia ou do autocontrole num colaborador. Mas quando eu chego à relação com o colaborador, como coach, não é nada disso que ele quer trabalhar. Provavelmente eu vou ter que fazer um caminho de outra maneira, porque estamos sempre a trabalhar com adultos. E o que eu sinto hoje do lado dos recursos humanos, eu sou psicóloga de base e comecei o meu percurso na área da psicologia social e das organizações. Fui diretora de recursos humanos durante 8 anos de uma companhia de aviação. Depois trabalhei muito como psicoterapeuta, deixei a psicoterapia e entrei no mundo do coaching há muitos, muitos anos.
E compreendo que os recursos humanos tenham que fazer o pedido e sintam esta necessidade de controlar toda a situação, mas às vezes é como em terapia, quando os pais vêm com crianças, nós temos que ir dando feedback e conversando com os pais, mas com adultos isso não é aceitável. O adulto tem que fazer sozinho o seu pedido. Então, o que eu também gostava de deixar aqui, que é o que eu tenho feito, é: oh, Denise, eu fujo dos RH, eu tento tudo para que eles não me façam um briefing e digo-lhes assim: olhem, eu preciso de começar uma página em branco com aquela pessoa. Eu não posso ter mais informação dela do que ela vai ter de mim, porque senão não é justo, a relação fica logo desequilibrada. E eu estou a trabalhar com adultos. Mas isto é muito difícil, porque eu digo, eu preciso de começar sem saber quase nada. Basta-me saber o que é que ele está, qual é a posição na organização, se me quiserem dizer a antiguidade, a formação académica, mas depois deixem-me lá começar a trabalhar com a pessoa. O que eu preciso é de um forte enquadramento estratégico da empresa. Mas sobre a pessoa em si, Denise, só contamina-me o pensamento, tanta informação, e contamina também imensa relação de confiança que eu preciso ter com aquela pessoa, porque em coaching executivo Sofia, estamos a trabalhar com adultos. desculpe te interromper e também falar que é verdade, porque com todas as profissões a gente tem, né, pessoas que estão em desenvolvimento, e você tem razão que o RH não tem que ter esse papel. E complementando também uma coisa que eu vi muito acontecer, que eu queria, você que me lembrou, tá, Sofia, de eu falar também, né? E também linkado com uma pergunta que foi feita: como é que a gente faz para fazer coach com empresas que são resistentes a coach? E eu vi alguma coisa de performance. Uma das coisas que mais faz as empresas, os colaboradores terem também uma resistência enorme ao coach é quando você usa o coach para performance e para fazer tomada de decisão de desligamento por causa de performance. Desculpa que eu entrei aqui, porque eu tenho um monte de mão ligada, que a mão acima, eu entrei na frente, perdão, não quero tomar esse tempo, mas eu achei importante complementar, Sofia, porque até como também coach externo, o posicionamento de vocês também para dizer com quem eu trabalho, com quem eu não trabalho, como eu trabalho também é importante. Desculpa, Marcos e João, que estão com a mão ligada, acesa na frente da minha frente. Obrigada pelas contribuições. Agora, Marcos, você gostaria de trazer alguma colocação? Marcos Videira. Oi, pessoal, obrigado. Muita gente conhecida aqui, que eu não falava há um bom tempo. Eu também atuo como coaching, principalmente o coaching executivo nas organizações, né? Estou bastante conectado a isso. Estudei também junto com a Angélica e com o Jorge, o meu comentário é mais em cima do que eles falaram, né? E está muito ligado a essa questão da desvalorização, né? O Jorge eu ia fazer uma pergunta que o Jorge já respondeu parte, a Angélica também, mas assim, eu não sei, claro que eu também concordo que depende de cada profissional se posicionar junto com o RH, com o Line Manager, no meu caso, né? Focado no coaching executivo. Muitas vezes as pessoas falam bastante besteira para a gente tem que se colocar pontualmente ali, né? E eu não sei se, de alguma forma, eu não sei se uma ICF com o poder de influência que tem no ecossistema, Jorge, que nem você falou, e Angélica também, se pode, de alguma forma, e eu vi que o Marcos respondeu que parece que vai ter uma conversa bastante interessante sobre isso, eu quero participar também, de poder conversar mais com o mercado, com esses influencers que tem uma faceta negativa do nosso trabalho, né? O nosso trabalho é um trabalho de extrema relevância dentro das organizações, né? Na busca de resultados. Então, eu entendo, Jorge, quando você fala que já tiveram um posicionamento e de repente foram, sei lá, atacados assim pela mídia que não conhece o nosso trabalho, né? Mas era só um comentário, talvez, aí de como a ICF pode nos ajudar no dia a dia, mas claro que depende do posicionamento de cada profissional, né? É o que a gente faz aqui no dia a dia.
às vezes as pessoas falam comentários absurdos, assim, né? E não entende, na verdade, o que a gente faz, qual é a essência de um processo de coaching executivo. Então, era só mais um comentário aí na linha do Jorge e da Angélica, se de repente a ICF pode conversar mais, né, Deixa eu só além fazer da uma, gente, com o mercado. só fazer uma observação, gente, só antes aí do João. Existe todo um trabalho sendo feito pelo ICF, e nessa semana a gente vai, na sexta-feira, ter o Marcos Batista, que acho que ele vai comentar isso. Eu acho que o Marcos está aqui, inclusive, né, Marcos? E eu acho que é um fórum que, de repente, a gente pode estar presente, dar a nossa opinião, porque é um assunto enorme. Esse aqui é pano para manga comprida, né? Então, eu acho que seria interessante a gente aproveitar essa sessão que vai ser na sexta-feira, tá bom? Perfeito, Silvana, obrigada. Antes de passar a palavra para o João, eu queria trazer uma pergunta que a Maria Borges fez, que vai muito em linha com o que o Marcos também acabou de trazer. Então, a Maria diz o seguinte: aqui no Brasil me deparo com muitos executivos, gestores, empreendedores que ainda não conhecem o coaching profissional, ainda têm receio do mercado. E, na opinião de vocês, qual a melhor maneira de colocar o coaching a serviço desses executivos? Eu não sei, eu vou aqui, tá na minha cabeça, né? A pergunta está excelente. Às vezes a gente não tem as respostas, mas a pergunta está excelente. Eu realmente, eu vou falar de uma crença minha, de alguém que trabalhou dentro da organização. Eu acredito que só existe essa possibilidade se houver alguma questão a ser resolvida. Então, às vezes, só o oferecimento com os benefícios que o coach pode trazer não é suficiente para que aquela pessoa realmente tenha o desejo e a coragem, e também tem que ter coragem. O processo de coach, para mim, é um processo onde você também exige muita coragem daquele que quer se transformar ou transformar alguma coisa que está ao seu redor. Então, eu acho que tem esse pequeno ponto que precisa também de um desejo ou de um problema ou de uma situação a ser resolvida. E acho que, voltando na temática anterior, é muito difícil quando você tem experiências que não ajudam muito, ou quando você tem ou uma experiência pessoal, uma experiência de alguém. E aí eu volto de novo também na fala da Angélica, da questão da capacitação, que eu acho que é super importante que cada um que está aqui, né, no meio da tarde, parou para seu dia, para escutar, para entender, para se desenvolver, que realmente continue nesse investimento, porque eu acho que toda a categoria inteira se fortalecendo, mostrando o impacto que se tem, né, com um nível de estudo, de formação. Eu acho que a gente pode transformar um pouco essa realidade. E o João, que está com a mão levantada há tanto tempo. Sim, João, por favor. Não, tá um prazer escutar aqui. Tava várias coisas. Depois que eu levantei a mão, já surgiu tanta coisa aqui. Eu vi o que o Marcos colocou aqui. Tô te vendo aqui, Marcos. Boa tarde. E certamente vou estar sexta-feira, mas eu não posso deixar de comentar uma coisa que pode ser um aquecimento já para sexta, que é em 2010. Eu fiz uma formação em coaching fora do Brasil, no Chile, muito interessante, em 2018. Mas em 2010 eu já tive essa vontade. Então, eu vou dar um depoimento pessoal que talvez explique um pouco o que eu acho que não é um problema da mídia, sendo bem franco. Eu trabalho com marketing, trabalhei muito tempo com marketing e posicionamento de marcas, e para mim isso é uma questão de marca. Eu me lembro de uma vez entrar no aeroporto de Congonhas e ver um adesivo enorme na área de desembarque, falando de um evento, de uma pessoa que se intitula um dos maiores coaches do Brasil, do mundo, numa posição em que o corpo explica algumas coisas, messiânica, na minha opinião. E o coaching, sim, tem esse lugar, porque coaching não é coaching para todo mundo, é uma palavra ainda muito ampla para definir
várias coisas, inclusive motivação, inclusive processos que não tem nada a ver com o coaching da ICF, mas que também se chama de coaching. E este ser coaching, que alguém chama de coaching, ocupou os espaços de significado no mercado. Então é normal, e eu mesmo demorei muitos anos para fazer uma formação, porque eu mesmo tinha um certo preconceito. Eu me lembro que uma vez, sendo bem franco aqui, eu fui procurar formações, e daí eu me deparei com uma tal de Sociedade Brasileira de Coaching. O meu sogro era dermatologista, e ele era da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia? Sociedade Brasileira de Odontologia. É uma entidade que trabalha a serviço da profissão. Não tem fins comerciais. Pois bem, a Sociedade Brasileira de Coaching era uma escola de coaching. Então, essas coisas que precisam ser postas na mesa deram significado para hoje o que vira meme. Eu sou marqueteiro, consultor e hoje coach. Eu brinco com os meus amigos, só falta eu ser designer de sobrancelha para fechar o quadrado perfeito. Porque é essa pecha que a gente vive. E por que que eu tô claro? Por que que eu resolvi falar aqui? Porque eu acho que só tem um jeito, dentro das minhas convicções, que tem a ver com o que a Maria Angélica trouxe e que muitos de vocês trouxeram. Não tem outra saída. A saída é a gente levantar o sarrafo para se diferenciar de uma grande massa que se intitula. Não tem outro caminho. Eu trabalhei numa empresa de calçados, e vocês conhecem a Melissa. Trabalhei na Grendene, prometo que encerro aqui, tá? E uma empresa que não gostava de perder oportunidade de mercado lançou uma marca para copiar a Melissa. Olhem que coisa pitoresca. O dono da empresa, eu não vou citar o nome, enfim, e não tenho nada contra, muito antes, pelo contrário, falou o seguinte: olha, tem um monte de gente copiando a Melissa. Se é para alguém copiar a Melissa, que a gente copie e ganhe o dinheiro com a cópia. Claro que o pessoal que trabalhava com Melissa odiou aquilo. É quase o fogo amigo. Qual a solução para a Melissa naquela época? Elevar o sarrafo do desenvolvimento de produto. Então, assim, desculpe a comparação aqui marqueteira, mas eu não vejo outro caminho. A mídia, ela é simplesmente, na minha opinião, um retrato dos memes que aparecem. Tu falar em coaching, em grandes mercados, o coaching executivo eu acho que muito menos, mas quando sai do mundo corporativo, o coaching é um monte de coisa. Então, acho sim, sexta-feira vou estar muito presente lá, Marcos, ansioso para conversar com a Cândida junto, pelo que eu vi, e a gente precisa botar luz nisso, gente. Abraços. Obrigada, João. Como disse a Silvana, né? Esse é muito pano para manga esse assunto. A gente poderia ficar aqui fazendo todo um congresso a respeito desse assunto, sem dúvida nenhuma. Muito boas as suas colocações, João. Um pouco seguindo essa linha de como se colocar no mercado, né? Vou trazer a pergunta da Luciana Garcia, que é uma aluna da turma 32 da Escola de Coaches, da formação de coaches, né? E a pergunta dela é a seguinte: para quem está ingressando nesse ecossistema de coaching, quais são algumas práticas boas e recomendadas e quais são as práticas não recomendadas? Luciana, você gostaria de complementar? Você diz práticas no sentido de desenvolvimento de negócio como coach ou a prática em si de coach? Obrigada, Fernanda. Eu digo mais em relação ao desenvolvimento de mercado, assim, não da prática, mas de posicionamento de marca e mercado mesmo. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Luciana. Angélica e Jorge, o que vocês têm de recomendação para a Luciana? Eu acho que, primeiro, assim, o que eu acredito, né? Eu acho que você tem que se trabalhar como marca. Esse é o primeiro ponto. E aí, como marca, além de ter qualificação, né, uma imagem, enfim,
você tem que ter muito claro quando você está vendendo exatamente o que você está vendendo. Então, se você é coach executivo, você precisa se trabalhar como coach executivo, entender exatamente o que isso significa. Outro ponto que eu acho que é onde acontecem muitas questões é em relação ao posicionamento de preço. E aí é uma questão muito pessoal minha. Eu acredito que preço é posicionamento. E quando você se posiciona no nível de preço que não é adequado com o tipo de serviço que você oferece, isso gera uma dificuldade das organizações reconhecerem você como alguém que faz esse tipo de serviço. Então, acho que é todo um conjunto de coisas que você precisa mostrar e precisa ser coerente. Muito obrigada, Jorge. Muito bem. A Angélica está falando, mas está no mudo. Desculpa, eu complementaria o que o Jorge falou. Assim, é o que eu faço, entendeu? É assim, faça o que você tem que fazer da melhor forma possível e, e procure encontrar resultado nisso. Sabe, se a gente for ficar realmente pensando nos outros, né? A gente não cuida do que é nosso, do nosso expertise e do caminho que a gente está traçando. Senão a gente se perde também, né? Ou vira um ativista, né? Da profissão. Então, assim, se você fizer melhor, da melhor forma possível, seguindo todos os padrões éticos e das competências, já está muito bom. Ótimo, Angélica, obrigada. Vamos tentar responder todo mundo. Tem mais perguntas aqui. A Lindevane trouxe a seguinte questão. Pela experiência de vocês enquanto pioneiros de coaching, quais as mudanças significativas observadas por vocês nesse ecossistema? Pergunta para Jorge e Angélica. Eu vou responder muito rapidamente, porque eu acho que a gente já tocou bastante nesse assunto. O que eu vejo, e acho que a Denise também já trouxe isso, acho que o Fábio também já trouxe, eu acho que a Ana já tocou um pouco nisso. Acho que todo mundo poderia responder. O que eu vejo de grande mudança dentro do ecossistema? Primeiro que as contratações em massa que acontecem, porque a gente pegou o boom do coach há 20 anos atrás era um boom, né? As pessoas precisavam de coach, elas saíam contratando porque não tinha coach. Então, eu acho que o que mudou? Mudou a forma de contratação, ficou muito mais seletiva, esse é um ponto importante. E outro ponto que eu vejo que também mudou no processo de fazer coaching, principalmente do jeito que eu faço, eu acho que de uma forma geral é como o mercado fazia, e no início coaching era meio que um processo de autodesenvolvimento conduzido por um coach. Então, normalmente tinha uma certa sequência de etapas que você fazia e o processo, e o resultado, ele era um pouco, o cliente às vezes sair com um plano de ação, enfim, com alguma coisa desenhada no final. Isso para mim foi a grande mudança. Porque hoje, na verdade, quando você faz coach, o cliente tem uma questão, um tema muito claro, ele precisa de resultados, ele precisa que o resultado aconteça até o final das sessões. Então, isso para mim foi a grande mudança que aconteceu. Mas as organizações cobram isso, todo mundo cobra resultado. E no início não se cobrava muito resultado, só se cobrava essa questão de realmente medir o que aconteceu, quais os impactos, é uma coisa que vai cada vez ficando mais exigida. Essa é a grande, uma das grandes mudanças que eu vejo. Posso complementar só o Jorge? Perdão, Fernanda, posso complementar o Jorge? Claro, por favor. Ah, tá. Não, é que eu tenho percebido também, é, é muito, é muito pontual ainda, mas me parece uma coisa que tende a se fortalecer, muitos executivos procurando coaching por fora da empresa. Eu tenho sido abordado com muita frequência. Tudo bem que tem um boca a boca, mas é um boca a boca já de quem veio por fora.
e que muitas vezes está sendo cobrado, percebe que está com uma performance que não está adequada, e a empresa não tem uma estrutura de coaching bem consolidada, ou às vezes quer até uma imparcialidade mesmo, não quer ter nenhum tipo de amarração com a organização, e acaba fazendo movimentos individuais de autodesenvolvimento. O Jorge, ou a Maria Angélica, recentemente até disse que isso fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, é bastante comum, né? Eu acho que isso é algo que possa fortalecer aqui no Brasil, principalmente por esse efeito de pejotização também, que tem ficado muito grande em função de startups, uma série de coisas aí que está mudando um pouco essas estruturas de vínculos, né? Obrigada, Fábio. Muito bom. Estou vendo aqui as perguntas, gente. Vai dar tempo de... Porque eu gostaria de falar com vocês sobre tendências também, né? Antes da gente retomar. Vocês poderiam rapidamente dizer, na visão de vocês, o que vocês enxergam como tendências no mercado de coaching? Sim, para quem responder, quem quiser. Eu acho assim, uma grande tendência agora é o time coaching, né? Porque você faz o coach de time, quer dizer, o time, você atinge muito mais pessoas dentro da organização. E você coloca em menos tempo do que você teria que passar por todos aqueles executivos. Então, eu vejo que coach individual continua, pode ser até uma contratação mais individual do executivo, procurando um coach, e não da empresa pagando para ele. Mas também o time se tornando é, se apropriando do autodesenvolvimento daquele grupo, daquele time, que tem uma intenção e uma entrega comum. Independente das diferenças individuais, eles vão se trabalhar para que aquela entrega aconteça. Então, é como se nós estivéssemos fazendo coach do time, que fazer o coach de muitos, né? Mas esse muitos está dentro de uma mesma vontade de evolução e desenvolvimento para que aquela entrega aconteça. Então, isso vai andar muito rápido dentro das organizações e vai fazer com que esse desenvolvimento organizacional possa acompanhar as necessidades que o mundo hoje está pedindo para as empresas. Angélica, eu queria só complementar que, na verdade, para grandes empresas multinacionais, isso já é uma realidade. Isso não vai ser, não é o futuro, mas já é o agora. E também uma oportunidade que eu vejo para a profissão é que essas organizações que estão se tornando menos hierárquicas, mais fluidas, com menos comando e controle, exigindo do líder um outro tipo de postura, sofisticação na sua liderança, inclusive pedindo para que ele seja, algumas empresas já têm isso como statement, que querem que ele seja um líder coach. Não é mais o gestor, não é mais o diretor, não é mais o gerente, mas que ele seja um líder coach. E o que é um pedido que, às vezes, deixa o profissional um pouco perdido, porque ele não vai se tornar um coach profissional, mas ele precisa ter algum ferramental, alguma sensibilidade. Então, eu acho que é uma grande também possibilidade de apoiar as organizações. Acho que não sei quem falou, mas nesse sentido que às vezes não é como você supervisiona, como você dá a supervisão, quer dizer, que outros caminhos a gente, vocês têm como profissão para poder apoiar a organização. Eu super concordo, Denise e Angélica, e aqui talvez seja mais um desejo do que uma tendência. Mas eu acho que há males que vêm para bem.
se a gente está falando de banalização, eu acho que a certificação fica mais importante. Eu acho que essa pode ser uma tendência. Eu acho que honrar o código de ética de coaches fica mais importante, mais fundamental para a gente ter o coach profissional, de fato, como um ofício diferenciado de qualquer outra bobagem que as pessoas façam por aí. Então, de novo, eu não sei se é uma tendência, talvez seja mais um desejo, mas eu acho que nesse ambiente que a gente está, essas questões são fundamentais, tanto para nós, coaches, com esse ofício, como para os clientes que a gente serve. Eu concordo. Muito bom. Mais alguém gostaria de trazer a Eu respeito também tenho de... estado a ver aqui algumas coisas. Acho sempre que depois o mercado acabará por regular e por isso percebo que o preço é posicionamento e é fundamental, mas está a ser completamente canibalizado no mercado mundial, quer através das plataformas, que é uma tendência também das empresas de comprarem plataformas que oferecem bolsas de horas de coaching a um preço muito, muito baixo. E onde não há uma grande garantia da qualidade de quem está do outro lado. Também tenho visto outra coisa, em algumas empresas têm as suas bolsas internas de coaches externos, que são triados previamente pelas equipas de RH e depois disponibilizados. Aqui há uma parte que não me agrada, é que normalmente são disponibilizados by demanding das chefias. Portanto, as chefias pedem coaching para um colaborador, vão à bolsa de coach e identificam qual é que é o perfil, às vezes até têm ajuda dos RH, outras vezes remetem isso para o colaborador para ele escolher. Outra tendência com isto desta massificação, que é uma coisa que está instalada, que é coaching para reparar pessoas escangalhadas e coaching para acelerar resultados. Acho que estamos muito mais a ir agora para esse lado, mas quando já não se sabe o que se há de fazer com uma pessoa, põe-se um coach a trabalhar com a pessoa. Também tenho visto outra coisa em termos de tendência. Aqui na Europa as pessoas estão a comprar imenso coaching, particularmente porque, na verdade, eu agora vou falar pela minha experiência e das pessoas com quem interajo no mercado aqui da Europa. As pessoas estão a comprar coaching particularmente, porque têm capacidade financeira, evidentemente, mas também porque não querem que a organização controle o processo. Às vezes, imaginem, alguém que me procura e eu até estou a trabalhar na organização dessa pessoa e digo, olha, mas eu trabalho também para a sua empresa. E eles dizem, não, eu não quero fazer isto pela empresa. Acho que isto aqui na Europa já há muita awareness sobre a vantagem do coaching, principalmente a partir de determinados níveis na organização, e está a acontecer isto, a busca individual. Muito interessante, Sofia. Obrigada por trazer essa experiência da sua visão em outro continente para a gente. Infelizmente, a gente vai precisar encerrar, né, Silvana? Temos algumas outras perguntas aqui também, mas a gente já está no nosso prorrogação do segundo tempo. Silvana, com você. Eu acho que a gente passaria do tempo, né? E ficaria mais horas aqui, né, gente? Então, muito, muito bom, muito rico esse debate, essa discussão. Eu fiz Columbia em 2009, então eu sou formada há muitos anos. E a escola de coaches, o Ecosocial, eu já recomendei muito. Então, para mim foi um prazer estar com vocês. Eu acho que vocês têm um nome fantástico, e, enfim, então, muito respeito aí, tá bom? Eu acho que aqui surgiram temas relevantes, né? Então,
a gente falou muito sobre a questão da reputação, então, volto a dizer, a gente tem ainda alguns dias pela frente, isso vai até sexta-feira, então, sexta-feira a gente tem um momento para conversar sobre isso. Aqui surgiram temas incríveis, né? Então, eu fui anotando aí, durante a fala de vocês, né? Quer dizer, a profissão de coach, ela é um percurso, né? Não é um curso que vai transformar você num coach, né? Tem toda uma formação pessoal, profissional, né? Então, achei muito bacana, achei muito legal a visão da Denise, que também trouxe o outro lado, né? A Ana, que também trouxe a questão sistêmica, né? Então, achei bem bacana isso. O Jorge, aí no finalzinho, ele falou: preço é um posicionamento, e de fato é um posicionamento, né? Então, quando a gente vai para o mercado, a gente se posiciona, né? E queria também, a Luciana fez uma pergunta sobre as melhores práticas, e a Maria Angélica, ela deu uma resposta excelente, mas eu queria reforçar, eu já sou coach há mais de 10 anos, então eu me dou esse direito, né? Então, acho que muito estudo, né? Muita ética, de vez em quando falar não, né? Por quê? Porque isso também é um posicionamento. Bom, gente, não vou me alongar mais, porque a gente já passou do horário. A Beth já colocou o link aí para vocês avaliarem e para vocês terem direitos aos créditos, né, do ICF. Agradecimentos finais, então, agradecemos a todos que estiveram aqui com a gente, a todos os participantes também, achei que foi muito rico. A gente tem, então, eventos aí até sexta-feira. A gente convida vocês para conhecer mais sobre o ICF, entrando no ICF Brasil, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal, pela participação de cada um de vocês. Foi incrível. Até a próxima.